E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não sei gravar um vídeo assim, principalmente mostrando meu rosto. Eu quero compartilhar uma coisinha com vocês que simplesmente é sensacional a minha experiência que eu tô tendo com esse carinha aqui. Já tem um pouco mais de uma semana que eu tô com ele. E eu já consegui adquirir alguns jogos, tirando o fato de teve jogo que já veio incluso com o console, como o Super Mario Bros. Wonder, que eu sei que a minha câmera ela não vai pegar aqui, captar muito bem, principalmente que a imagem vai estar meio invertida. Eu também tive alguns jogos que também veio incluso com os emuladores, por causa da assinatura. Mas o resto eu comprei, né? Que foi o Portal 1 e o Portal 2, que tá sendo uma experiência fantástica no Switch. E eu tô sentindo uma melhora na jogabilidade. Isso também inclui Resident Evil 5, que eu tô sentindo uma diferença muito boa. E mais ainda, eu tô sentindo uma diferença muito grande com o Alex Kidd. Porque o Alex Kidd, ele tem duas versões diferentes. Você pode jogar tanto com a versão que a gente joga lá no Master System, ou Mega Drive, eu não sei identificar isso, porque quando eu joguei no Master System 3, então, enfim. Aí também a gente pode jogar a versão atual. E, pô, eu gostei das duas funções, né, de rever algo que eu jogava antigamente, quanto a versão mais atualzinha. Mas, gente, mas esse jogo é muito difícil. Eu tô penando realmente pra continuar esse jogo. Que na época eu penava muito, não conseguia sair. Eu acho que se eu saísse daquela parte, acho que do vulcão, era o máximo que eu conseguia avançar do jogo. E eu tô apanhando da mesma forma que nesse coisa. E eu tô dando muito mole, porque tem um trecho que a gente precisa pegar uma motinha e sair. E eu fiz a burrada de não comprar a motinha. Ah! Mas mesmo assim, é muito bom. É sensacional, sensacional. A minha irmã, ela tá apaixonada. Ela tá jogando direto o Super Mario Bros 3 aqui. Eu já fiz a... Cometeu o erro, cometeu o pecado, cometeu o crime de simplesmente salvar o progresso dela do Super Mario Bros 3 errado. Eu acabei salvando em cima do avanço dela, que ela tava quase pra zerar o jogo. Meu Deus, ela começou a me chamar de vaca. Mais importante que isso, acho que deu um upzinho mais pra ela continuar, né? Um motivo a mais pra ela continuar a jogatina, né? Pra ela não zerar. Porque foi, acho que no terceiro, quarto dia que eu tava com o Nintendo Switch, saiu do trabalho, ela veio direto aqui em casa e ela ficou mais de 3 horas seguidas jogando. Pensa só o nível da experiência da pessoa, e ela tá amando. E eu também tô amando, porque eu tô zerando o Portal 1, né? Porque ficou jogando meio que divisoriamente eu e meu namorado. Aí depois eu tô jogando o Portal 2, se não me engano, acho que ele jogou um pouquinho também, não tô me recordando. O Resident Evil 5 é até por último aqui, porque eu tô jogando outros jogos. Porque o Resident Evil 5 eu zerei uma vez. E na minha primeira. Gente, olha, eu sou muito viciada em Resident Evil 5, né? Pô, eu comprei o 5 porque foi o jogo que mais me marcou daquela geração, do 4, 5, 6, sabe? E, cara, jogando pela primeira vez, simplesmente, eu peguei a Bazuca Infinita logo de primeira. Caramba, olha, eu não sei que pérola que eu fiz. Eu não sei que pérola que eu fiz. É muito tática que a gente já faz, que a gente já tá acostumado de anos, e jogamos. E faz muito tempo que eu não sei jogar Resident Evil 5, entendeu? Eu diria que tá mais de 1 ano e meio, 2 anos. Então, tipo assim, de tanto que repetiu, eu conheço muita coisa desse jogo. Então, enfim, dá pra aproveitar muito. Eu também tenho gostado muito de jogar o Super Mario Wonder. No caso, eu tô jogando ele com o meu namorado, porque dá pra gente tirar os Joy-Cons e realmente jogar junto. A gente só tá avançando na história junto mesmo por causa dele. Tem alguns jogos, tanto do Nintendinho quanto do Super Nintendo, que a gente ainda tá pra explorar. Por exemplo, Zelda. Eu e ele, a gente tá doido pra jogar os Zeldas atuais, que é o Breath of the Wild, que acho que é esse, desculpa pelo meu inglês falho. É, Ele é o jogo que eu tô a fim de jogar. O dele é aquele Kingdom. Não lembro o nome. Tears of the Kingdom. Kingdom. Sei lá. Enfim. No caso, ele tá a fim de jogar esse Zelda e eu tô a fim de jogar o outro. Entendeu? Então,
é algo que a gente vai adquirir mais pra frente, mas em mídia física, porque mídia digital é absolutamente caro. Mídia física a gente consegue achar em promoção, então fica mais válido pro bolso. E questão também é achar ele usado, em bom estado e com um preço mais acessível, né? Se a gente conseguir achar usado aí até uns 230, 250 reais, aí tá até compensando pro bolso, né? Porque se a gente botar em mídia digital aqui, só a versão que o meu namorado quer jogar é 390 reais. Então, inviável. O único problema do Nintendo Switch é isso, que os jogos deles, da própria Nintendo, são absolutamente caros e quase não entram em promoção na versão digital. Quase não entra. Agora, dos outros jogos, se você entrarem na loja, vocês acham, tipo assim, jogo por 12 reais, sabe? E jogos bons, por exemplo, o próprio Alex Kidd é um jogo muito bom, desafiante. Nossa, você quebra a cabeça ali. Quem já jogou no passado vai amar essa nostalgia. E principalmente tendo a versão tanto atual e antiga no mesmo jogo, sabe? Isso é muito bom. E, e ter ele como essa experiência impactante, assim, cara, e pagar por esse preço absurdamente baixo, assim, principalmente pra um console que particularmente os jogos são tudo caro, dá pra se divertir por muitas horas, de verdade. Eu amei também o tamanho da tela, a qualidade também da tela, mesmo que ele seja 720p. Gostei também da experiência, né, touchscreen, né, pra fazer as coisas, digitar, chat, sabe, teclado pra você escrever normalmente. E também tem a parte do... Cara, eu não sei dizer pra você, mas eu posso dizer que, pô, bateria. A bateria realmente é sensacional. Pelos jogos que eu tenho aqui, o que acho que eu mais consome bateria, no meu ver, é tanto o Super Mario Wonder quanto o Resident Evil 5. São jogos que eu sinto que consomem um pouco mais de bateria. Mas pensa, ele demora pra descarregar. Ele demora mesmo pra descarregar. Então, imagine uma tela dessa, emitindo uma qualidade 720p. Quanto maior se consome mais energia. E com essa tela aqui consumindo tanta energia, junto com o jogo, rodando todo o sistema, e ainda durar bastante, sabe? Eu sei que ele não vai durar, nossa, 8 horas de bateria. Não, mas eu achava que descarregava até mais rápido. Igual quando você tá jogando um joguinho de celular, que tem jogo de celular que só de você instalar, ele já tá comendo 10% da sua bateria. Então, não é a mesma coisa. E se você quiser deixar ele em modo standby, que é só você dar um cliquinho aqui na tela e desligar a tela, ele não vai comer nem 1% direito. E se você deixou o jogo aberto, pausado e fechou, desligou aqui a tela apagou sozinha, enfim, ele não vai consumir a bateria extraordinariamente. Então, eu entendo porque muita gente gosta de pegar o Nintendo Switch e desbloquear ele, porque ele sim é um portátil, indiferente se for desse tamanho aqui ou light, que realmente aquilo é na verdade um portátil que você pode levar em qualquer lugar e pode encaixar até no bolso do short, da calça. Mulher bota entre a camisa assim, fica travado no sutiã, fazer igual velho antigamente. E, cara, é muito louco essa experiência aqui desse console. E eu tô amando demais. Então eu tenho um pouco mais de uma semana com ele e eu pude de experimentar muito o jogo a ponto de eu dar a opinião pra vocês aqui de que, gente, pelo amor de Deus, é um excelente portátil, tá? A única coisa que eu tenho um pé atrás em referente ao Nintendo é, claro, o valor, realmente, uma coisa que todo mundo relata isso. Infelizmente, você é obrigado a colocar controles que são compatíveis para o console. Isso é um problema. Porque, se não me engano, a versão desbloqueada, você pode conectar qualquer controle. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 2 controles aqui em casa, incluindo que eu tô com um controle ali para consertar, que é do PlayStation 4 original, tá? Eu tô com os 3 controles, só que 2 estragou e um tá aqui desmontado. Esse aqui é o QRD Sparks, Sparks N5. Eu comprei ele exatamente tanto para jogar ele no PC, mas principalmente no PS3, porque ele é um controle maravilhoso, que funciona maravilhosamente no PS3, com todas as funcionalidades no PS3. E, cara, esse aqui é o meu xodozinho, tá entendendo? Eu sou apaixonada desse controle. Pra vocês terem uma noção, eu juntei latinha pra comprar esse controle e eu vendi exatamente essa latinha no dia do meu aniversário e comprei
ele no mesmo dia. Eu me presenteei de aniversário. Eu já tenho um pouco mais de um ano com ele. Um pouco mais de um ano, não, minto. Vai fazer um ano, né, que eu tenho esse controle. E, cara, ele tá maravilhoso. De verdade, que ele continua sobrevivendo por muito tempo. Já que as pessoas relatam que ele tem um probleminha de fábrica, ou crônico, eu não sei, que acaba dando defeito nos botões de trás, né? Tanto esse de cima quanto os gatilhos. E os gatilhos deles é muito gostosinho, eu gosto muito. E eu tenho até que voltar a jogar Tomb Raider no PS3 pra eu ativar esse controlezinho, porque esse controle tá configurado no PS4 do meu sobrinho. Olha só, meu sobrinho tá amando jogar com ele. Eu tive até que tirar dele porque ele ficou de castigo. Ele ficou de castigo, eu tive que arrancar o controle dele. Aí acabo tendo esse controle aqui que eu poderia estar utilizando no Switch, se eu quiser conectar ele na televisão, e eu não posso. Tá entendendo? E ele funciona em tudo. Dá de se conectar até no PS5 pra jogar jogo de PS4. Ele funciona também. Olha só que doideira. E também o meu namorado, ele tem o controle da 8-bit do, que eu acho muito bonitinho. Mas ele não é compatível com o Switch. Aí a gente vai comprar o mesmo controle, só compatível com o Switch. E ele comprou exatamente esse controle pra jogar no PC. Olha só que lindinho esse controle. Muito bom. A pegada é muito boa. E eu sinto os analógicos de Hall Effect aqui muito mais preciso do que aquele outro controle ali, né? Enfim. Mas para a função dele ali, principalmente para rodar no PS3, ele tá maravilhoso, perfeito. É caro? É. Enfim. Mas foi o que eu sempre quis pegar aquele controle desde quando eu vi o anúncio daquele controle ali. Praticamente eu vi aquele controle nascer, ser anunciado, entendeu? A marca realmente crescer, entendeu? Então, pô, maravilhoso. Então eu só comprei aquele controle ali quando a marca realmente veio pro Brasil. Olha só que doideira. Fiquei muito feliz. Eu comprei diretamente no Mercado Livre. Da própria loja mesmo, tá? Da própria marca QRD. Então, tipo assim, eu tenho 2 controles aqui e pra eu jogar ele na TV, se eu quiser, por exemplo, jogar o co-op local do Resident Evil 5 ou o co-op local do Portal 2, que eu tô doida pra jogar com meu namorado esse cooperativo, porque ele gostou muito dos jogos do Portal e eu sou apaixonada pelo Portal. Eu paguei 63 conto, cara, no jogo, em 2 jogos do Portal, porque eu sou apaixonada pelo Portal. Você não tem noção. Eu zerei ele no PS3 e eu tenho o jogo original no Xbox 360. Eu atravessei a cidade pra comprar a versão original em mídia física do Portal 2. Eu fui pedalando, pra vocês terem ideia, tá entendendo? Num domingo de tarde, depois do almoço. Eu almocei e já peguei indo, tá entendendo? E eu sou apaixonada nesse jogo, sério mesmo. Eu gosto muito da história do universo e a união com Half-Life e tal. Nossa, eu fico pá. A mente fica de explodir, sabe? A mesma vibe eu com todo o universo. Eu falo universo, tá? Porque, enfim, do Exterminador do Futuro. Que, enfim, isso é pra outra história, outro vídeo. Que o vídeo já tá longo demais. E, enfim, a minha experiência com o Switch tá sendo maravilhosa. Eu não vou dar muito detalhe, assim, de experiência, mostrando gameplays e etc, porque eu não tenho muito que realmente dar muitos detalhes. Pode ser que eu faça algum vídeo um dia ou não, mas isso vai demandar muito da minha vontade de mexer com isso. E agora mexo com um detalhezinho bem pessoal, que é o seguinte. Eu tenho um problema muito sério com baixa autoestima e perfeccionismo. Perfeccionismo, vou repetir a palavra, tá? Porque eu falei meio embolado aqui. Que eu me cobro muito pra fazer um negócio muito certinho. E muitas vezes tem que ver conteúdos, vários conteúdos que eu postei aqui no canal que vocês nunca chegaram a ver em público. Eles sempre ficavam em não listado. E eu deletei. Alguns foram pra público, não durou muito tempo, eu excluí. E teve um dos vídeos que, poxa, eu gostei muito de ter feito, deu um trabalho muito grande, eu fiquei meses produzindo praticamente, sendo que ficou mais de um mês na mesa de edição, porque eu fiquei procurando conteúdo, os pontos certos que eu queria pontuar, etc, etc, etc. Pedi autorização de outras pessoas do canal se eu poderia estar utilizando o vídeo deles pra pegar uns trechinhos e eu botar como explicação. E então, tipo assim, eu queria deixar o vídeo todo certinho, sem problema nenhum, pra não ter dor de cabeça nem nada. E acabou que eu fiquei muito incomodada pelo assunto que eu tava falando, porque eu tava destacando demais sobre o conteúdo de Resident Evil. E Resident Evil, tipo assim, ele sempre fez parte da história da minha vida.
Eu fiz muita amizade referente. Eu tenho pessoas que, tipo assim, nossa, eu carrego no coração, tá entendendo? Por causa de Resident Evil 5. Por causa de Resident Evil 3, Resident Evil 2, Resident Evil 6, Resident Evil, enfim, a franquia Resident Evil, sabe? Mas é algo que ocupava demais a minha mente, meu coração. Isso me atrapalhava no desenvolvimento, etc. Então eu percebi que eu não era só uma fã, eu era uma fanática. Então parece que eu tratava o Resident Evil como se fosse minha faculdade, meu TCC. E hoje em dia eu quase não lembro de quase nada, mas eu acabo tendo muito conhecimento porque é desde pequena eu absorvo conteúdo de Resident Evil. Então aquilo fica impregnado porque eu repeti aquilo várias vezes. É igual você, sei lá, se a professora botar você pra repetir e formar verbos, né, nos seus tempos, repetindo aquilo trocentas mil vezes, você vai criar trauma daquilo, sabe? Mas você vai pegar com facilidade, porque aquilo repetiu tantas vezes na sua cabeça, por tanto tempo, que indiretamente aquilo sai naturalmente de você. Tá entendendo? Ou diretamente, não sei. Eu até me perdi aqui na minha raciocínio e o respeito das regras da língua portuguesa, que acabei assassinando ela aqui agora. E, cara, eu também me sinto muito incomodada, também, aparentemente. É por isso que eu não gosto muito de aparecer. Eu tô usando a toquinha porque eu amo esse tipo de toquinha. E também porque eu me sinto muito insegura de aparecer. Eu não gosto muito de tirar foto mostrando meu rosto. E quando eu tiro, eu me sinto muito, 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 muito incomodada. Então, isso mexe muito com a baixa autoestima, né? Então, o perfeccionismo, fazer as coisas certas, não conseguir produzir conteúdo, não me sentir também mais confortável produzindo conteúdo. E tem muitas ideias, eu tenho muita vontade de voltar a fazer live, de gravar algum vídeo, de fazer alguma coisa, mas eu nunca tô tão disposta assim realmente a me introduzir, mergulhar, participar, sabe? E ai, é muita coisa, sabe? É uma camada de situação que infelizmente a gente acaba absorvendo, coisa que a gente traz muito do passado pra cá, presente, mas isso tem cada vez melhorado. É bom a gente identificar, e identificar ajuda muito a você a tratar, digamos assim. E pra mim, eu tô começando a ter muita vontade de poder gravar vídeo de novo por causa dos consoles. Eu tô tendo muita vontade novamente de jogar, coisa que me perdeu durante os anos, depois que eu fiquei com o PC, depois que eu perdi meu computador 2 vezes. E, ai, pra quem me acompanhou, sabe que eu tive um computador, eu fazia live. Esse computador foi jogado fora praticamente, sabe? Porque muita coisa queimou, muita coisa estragou. Sério mesmo, muita coisa estragou. E isso me decepcionou muito. Eu perdi um certo desgosto pra ter computador. Voltei a ter interesse novamente pra console, principalmente portátil. Depois que a minha experiência que eu tive na casa de uma amiga com o Nintendo, aquilo mudou minha visão e, putz, realizar mais de um ano depois, o do primeiro contato comigo que eu tive com o Nintendo Switch, e depois tendo o Switch na minha mão, cara, foi revolucionário. E eu fico muito feliz pelo fato de poder tá tendo essa experiência gostosa de novo, igual anos atrás, quando a gente pegava o jogo e você tinha satisfação de jogar. E isso tá me deixando um pouco mais. É, ai, sem você, tipo, eu preciso de um negócio muito forte, parrudo, pra funcionar determinado jogo, sabe? Tem que funcionar nos gráficos absurdamente altos. Você não precisa disso. Eu nunca me importei com isso. Importava que o negócio funcionasse bem e rodasse. E vocês terem noção, por muitos anos eu joguei em notebook, em básico. E notebook, cara, mudou muito meu conceito de eu não ligo pra visual. Eu ligo que o negócio rode. Até quando eu tive aquele meu PC, que eu fazia live, eu jogava com os gráficos tudo baixo pra poder ter desempenho. Olha só que doideira. E se eu tivesse, claro, um computador que fosse mais forte, por exemplo, aquela configuração que eu tinha, que era um i5 de nona geração, 16 gigas, tal, não sei o quê, botasse uma 3060, sei lá, de 8 gigas, 12 gigas, claro que eu rodaria ele com os gráficos mais altos. Seria uma experiência diferente, sabe? Mas eu não me importo. Eu ia baixar os gráficos e ia mudar tudo pro desempenho. Que eu me importo muito mais com FPS do que com gráfico, entendeu? Então eu lembro que quando eu fazia live jogando Resident Evil 2 Remake,
ele... Ai, como dizer? As pessoas reclamavam, né? Tipo, ah, nossa, seu jogo tá serrilhado, tá com os gráficos feio. Eu falei, ah, eu não me importo com isso. Não importa de jeito nenhum, eu quero desempenho. Principalmente como eu tô forçando a máquina em dose dupla, que eu tô praticamente gravando, não, eu tô transmitindo, que já exige muito processamento do computador. E mais ainda, jogando, cara, aí eu já quero demais, né? Aí já quer demais pra rodar ele nos gráficos absurdos. Aí se eu botar isso, eu tenho que parar todo o meu esquema de jogatina e jogar como se fosse uma pessoa que tá começando, tá entendendo? E, pô, eu já tava com conhecimento tão avançado no jogo que eu queria zerar o mais rápido possível, sabe? E fazer de um jeito diferente, algum esquema diferente, entendeu? Então, isso já não demandava você jogar como se fosse a primeira vez. Isso é algo que você já tem noção, né? A menos que eu estivesse jogando um jogo mais antigo, aí é outra história, né? Porque jogo antigo não tem tanto gráfico, convenhamos. Então, enfim, gente, é bom fazer esse vídeo, é bom gravar essa experiência aqui um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com vocês. E sei que esse vídeo tá extremamente longo, porque quando eu falo, eu sou uma tagarela, mas quando não é pra falar, eu sou uma invisível de muda. E, enfim, essa sou eu, essa é a minha experiência com Switch por enquanto. Esse é um pouquinho também do conceito do porquê eu também parei de fazer vídeo. E são muitas camadas, tanto pessoal, questão de mudança espiritual, a qual eu me sinto mais confortável. Eu prefiro muito mais estar meu tempo passando com Deus do que ocupando a minha mente, ocupando a minha vida, 100% movida às coisas desse mundo. E, enfim, né? É isso. É tudo que eu posso falar de forma extremamente resumida, porque se fosse para abrir aqui eu falaria por 4 horas diferentes, divididas em várias partes de vídeos e, e falando muita coisa da minha vida, né? Mas isso aqui não é uma consulta, isso aqui é um momento de compartilhar para vocês e eu fico feliz de poder compartilhar isso para vocês. Fica com Deus.